Estou agora com um amigo que conheço há muitos anos, uma pessoa muito legal, uma pessoa de muito destaque, um batalhador, um atleta da nossa cidade que muito honrou tanto a cidade de Monte Alto, região, como esteve em várias equipes, tanto amadora como profissional do estado de São Paulo. Ele é Marcos Rogério de Lima, mais conhecido como Marcos Lima. Tudo bem, Marcos? Tudo jóia, Zé? É um prazer estar aqui. Bacana, a gente já tinha dado alguns destaques, né, no passado aí, quando você estava ainda atuando como profissional e muitas das vezes como amador. E hoje a gente se programou, já faz algum tempo que a gente estava para realizar essa entrevista com você, buscar mais detalhes da sua trajetória como pessoa, como atleta e agora hoje como profissional já numa outra área, né? Exato. E você está reunido aqui com a família. Eu gostaria que você apresentasse a família. Eu conheço todos, mas eu queria que você apresentasse. Aqui está... Vamos começar com meu pai, o Paulo Lima, quase ninguém conhece. O Minoro falava assim, Paulo Lima. Paulo Lima, isso. Aqui a minha bagurizinha, Angelina. Bacana? Legal? A minha esposa, Laiane. Muito bem. Tudo bem, Laiane? Tudo bem. E a âncora da família, mamãe Juraci. Essa é o destaque da família, na verdade. Muito bacana, hein? Bom, Temos o Snow também, mas esse não serve muito de base. como que é o nome dele? Snow. É, isso aí. Marquinhos, nós estamos hoje fazendo esse trabalho. Qual é a tua idade hoje? Vou completar 52 anos agora no final desse mês. Você começou bem jovem no esporte, principalmente futebol de campo, né? Amador aqui, o primeiro campeonato que eu disputei com 13 anos pela equipe do Grêmio. Então acredito que sou um pioneiro aí no campeonato amador adulto, né? Porque regionais a gente participava direto com o Chapéu, representando o Monte Alto. Mas no campeonato da cidade, com 13 anos, eu já estava em campo. Sim. E você, bem jovem, né? E a inspiração para você chegar no profissionalismo foi do seu pai? Com certeza. Foi pelo pai incentivando e ajudando, a mãe também. Mas o vício de jogar futebol era demais, né? Desde criança, nascer com uma bola no pé. E o sonho seria, sim, jogar um profissional como joguei. Talvez ter tido um pouco mais de sorte, né? Mas o que está programado para a gente não muda. Então estou satisfeito com o que tive, com o que fiz. E tenho para fazer ainda. No passado eu já tinha feito uma reportagem com seu pai, e ele fez a trajetória dele e tal. E você chegou a ver ele jogar, talvez não na íntegra, né? Porque eu tive condições de ver ele mais jogando e atuando, apesar do tamanho, a estatura não ser muito grande, mas era um grande jogador que não tinha bola perdida para ele, né? E ele teve uma passagem assim muito brilhante pelo Botafogo, né? De Monte Alto. Então, eu não tive o privilégio de ver meu pai jogar assim no auge, mas tive o privilégio de jogar com meu pai. No Sim. Grêmio, quando eu comecei, meu pai estava terminando. Então, acredito que poucos tiveram essa honra, mas eu fui um deles. Marquinhos, você jogava mais no meio de campo, né? Comecei sim como meia esquerda, ponta esquerda, mas quando eu me profissionalizei, eu me dei bem como lateral por causa do poder físico, da velocidade, né? Então, geralmente todo clube que eu passei jogava com 2 volantes para eu ser, mesmo jogando de lateral, ser um ponta, né? Então, Você tratava bem a bola, né? Tratava até Chamava hoje. de meu amor? Se conseguisse, estava tratando ainda. Ô Marquinhos, e você também teve uma trajetória dentro do futebol de salão também, né? Tive sim, disputei alguns campeonatos de salão aqui em Monte Alto, representando Monte Alto também. Infelizmente no salão eu fui campeão só 2 vezes, mas no campeonato de campo teve, acho que se eu não estou enganado, foi 7 ou 8 vezes. Amador de Monte Alto? Amador de Monte Alto. Teve na região também fazendo... Amador região, fui campeão com a Taiaçu também. Reagir.
Pirangi nós não chegamos a ser campeão, pai. Nós disputamos mais um regional de lá. Mas tive para Cândido Rodrigues também. A gente teve uma passagem muito boa lá no Amador. Aí foi encerrando, né? Aí a gente foi partindo só para o campeonato da cidade, para não se desgastar. A gente tinha que trabalhar no outro dia. Esse campeonato amador ele é muito forte, muito pesado. O caso de machucar era muito fácil, né? Então a gente foi desistindo do amador regional. Marquinhos, você começou com 13 anos, mas antes disso você já também corria atrás da bola. Já, ixi, como todo mundo acho que aqui em Monte Alto passou pelo chapéu, eu fui um deles também, né? Desde criança, tanto jogando os campinhos, mas aí entramos lá com o chapéu, aí treinamento e jogos regionais. Isso já vem bem desde quase que de criança mesmo. Bom, 13 anos você jogou no Grêmio, e da qual você tem foto, e daqui a pouquinho a gente vai estar mostrando essa foto aí, né? E depois você foi para o América de São José do Rio Preto. Como é que foi a saída para lá? Então, essa ida foi por intermédio do Hilário, dentista, que tem o tio dele, acho que é tio ou avô dele, era diretor no América, e ele arranjou uma oportunidade para mim fazer um teste lá. Fazendo o teste, já não quiseram nem deixar eu voltar mais, queria que as malas ficassem, mas como eu era de menor, tinha que pedir uma autorização para os pais, né? Então eu voltei, e daí pra diante não saí mais do profissional. Um treinamento só já foi contratado? Foi um treino-jogo, né? Foi contra um time que chama Poti, lá do lado, lá uma cidadinha do lado, Potirendaba. Sim. E fizemos um jogo, acho que se eu não estou enganado, acho que ganhamos de 6-0. Eu não fiz gol, mas acabou o jogo e eu ainda estava correndo, esse diretor ficou louco, já quis que assinava ali na hora mesmo, se tivesse condições. E você morou nas dependências do América, quando ficava no estádio antigo, né? Que é o Teixeira, né? Isso, o Benedito Teixeira. Que era presidente, né? Isso, foi o presidente. antigo. A República era do lado do estádio mesmo, eles já tinham Debaixo das arquibancadas, né? Era o lado da arquibancada. Debaixo da arquibancada ficavam os que já estavam subindo pro profissional, né? Que era tipo uma coisa um pouco melhor. Mas era uma casa organizada. Foi onde eu fiquei 3 anos lá, no América. Até sofreu um acidente, teve muitas complicações. Mas aí começou já a sair fora. Aí saía do América emprestado aqui, emprestado ali, até onde eu adquiri meu passe. Eu me lembro do América porque minha tia, que faleceu há poucos dias, ela morava ao lado do estádio. Então eu frequentava direto, e havia alguns treinos quando eu estava lá, vi o técnico Geninho, vi os jogadores, e meu primo gostava muito de futebol, então cada vez que eu estava lá em Rio Preto, eu ia lá para ver, não cheguei a ver você jogando lá, né, na época, né? Nas vezes que eu estive lá, e via a república deles ali, né? Isso, então o pessoal fica todo ali na frente sentado, porque é muito quente Rio Preto. Então, para você ficar dentro de um quarto, olha, precisa ser muito bom. Então a gente saía tudo, ficava tudo na frente do campo ali, para tomar um ar, né? Até da hora da gente deitar para descansar, para enfrentar o outro dia de batalha. Marquinhos, com 3 anos lá depois, você já tinha profissionalizado? Você chegou como juvenil lá? Cheguei como júnior, né? Já profissionalizei, aí saí, ainda fui, o primeiro clube que eu fui emprestado foi São Joaquim da Barra, para mim pegar voltar a pegar o ritmo de jogo, né? Para voltar para o América. Assim, voltando no América, eu consegui adquirir meu passe. Aí do América fui para Português Santista. Você voltei. já tinha tido o acidente? Que você caiu de moto uma vez? Eu caí de moto, então. Foi em 92, né, mãe? 92, isso. 92 eu sofri acidente. Eu sofri junho, dia 27 de junho de 92. Aí eu já esqueci, a mãe não esquece. Você estava aqui em Monte Alto? Eu estava aqui, inclusive, fazendo uma coisa que eu não gosto muito, que é pescar. Tinha ido pescar com um amigo de moto, saiu a corrente, travou, me jogou. Passei por cima dele, bati a cabeça no barranco. Tive traumatismo craniano e perdi o movimento do braço. Aí fiquei 1 ano certinho, exato, parado com o futebol. Mas você estava ainda contratado pelo América ou você já tinha adquirido? Estava contratado com o América. Inclusive o América me levou para os melhores médicos do Brasil. Se tem uma coisa que eu não tenho queixa do América é essa. Sim. Se dedicou, mas nem o médico queria operar. E aí a gente foi fazendo os tratamentos que foi recomendado. E o América disputava a primeira divisão? Disputava a primeira divisão. Você chegou a jogar pelo profissional? Joguei 3 jogos quando estava o Nelsinho Batista. Eu ainda era junior, né, mas joguei como profissional com o Nelsinho Batista.
Aí depois a gente foi dando Depois curso, da contusão, acho que até facilitou para você pegar o passe. Exatamente. Quando eu Porque voltei eles de São pensavam que Joaquim. você de repente não voltava mais a ser atleta. Exatamente. Eu fui emprestado para São Joaquim da Barra. Quando eu voltei, eles já estavam já com a dispensa já programada. Eu não entendi até hoje o porquê, mas foi eu e mais 4 jogadores dispensados. E voltando para lá, fiquei um tempo aqui em casa. Aí foi aonde o Laírto Infante estava lá na Portuguesa Santista, conheceu o Bira, que era de Rio Preto também, o treinador. Aí o Bira pediu para mim ir para lá. Aí foi aonde eu voltei no profissionalismo assim, mais forte do que quando estava no América. E você ficou quanto tempo lá na Portuguesa? Na Santista eu fiquei só uma temporada, 1 ano. Até assinei contrato para um segundo ano, mas a gente rescindiu porque esse Bira treinador veio pro Olímpia e me trouxe, queria que eu vinha, mas eu já estava até com um pré-contrato feito, a gente precisou entrar até em discussão para distinguir o antigo contrato, né? Aí renovei aqui no Olímpia. Aí depois foi do Olímpia, fui pro São José. São José você ficou quanto tempo lá? 1 ano. Todo clube que eu passei só uma temporada. A Portuguesa você disputou o quê? A Série A2. Já no São José você jogou já... No São José a Série A1, contra todos os times grandes, que depois a gente vai até ver aí. Inclusive você jogou contra o São Paulo, trocou camisa com o Aristizábal na época, né? Exatamente, dei pro meu amigo João Moreira. Contra o Corinthians troquei camisa com o André Santos, o lateral direito. E você deu pra quem a camisa depois? Eu acredito que a camisa ficou pro Ticão, pro meu cunhado. A camisa do Corinthians, se eu não estiver enganado, o meu cunhado... Olha, rapaz, ter cunhado e ter que dar uma camisa original é muito difícil, né? mas na realidade, você torce pra que equipe? Eu torço pro Santos. Santos. Inclusive o Santos foi a única equipe que não trocou camisa. Mas você jogou contra o Santos? Joguei contra o Santos. Perdemos de 1-0 lá em São José, um gol de pênalti. O Marcos Assunção que fez o gol ainda. Sim. Contra o Palmeiras, a gente empatou 1-1 na estreia do campeonato, com uma juíza sueca. Esse jogo eu não joguei, esse jogo eu fiquei no banco, que jogou o Marcos Paulo, que era o lateral do lateral do Santos. Mas no próximo jogo já integrei o clube, já entreguei o time, né? Aí o Marcos Paulo foi pro meio campo, eu fui pra lateral. E daí foi só até o final, até eu me machucar de novo na minha fase. Você chegou a jogar com vários atletas profissionais aí de renome, né? Inclusive você chegou a jogar no São José com o Mancini, que hoje é técnico do América de São José do Rio Preto, passou pelo São Paulo, Corinthians, né? Exatamente. Inclusive você chegou a pegar até uma carona de volta depois de São José para Ribeirão Preto. O Mancini morava aqui em Ribeirão, né? Ele era atleta, né? Ele jogava de zagueiro? Jogava de meia direita, meio campo. Muito bom jogador. Tocava bem na bola também, tranquilo, jogador de nome, jogou muitos times, né? Jogador muito tranquilo. Giancarlo, meio esquerdo do Palmeiras. O Careca, que era centroavante, e não o Careca, o mais famoso, o Careca que estava no Japão, veio para jogar com a gente. Marcos Paulo, Alessio, o Naldinho do Bahia. Nosso time era um bom time, mas... Depois do São José você foi para onde? Do São José eu vim acho que foi pra Inter de Bebedouro, né, mãe? Da Inter de Bebedouro, que eu tava voltando de contusão também, né? Machuquei o pubis, também fiquei mais 6 meses parado. As contusões acabaram comigo. Mas aí voltei pra Inter de Bebedouro por intermédio de um amigo, né? Que era o diretor-geral da Inter lá. E um procurador também de jogadores. E daí da Inter, saí, fui pra Batatais. Daí foi onde eu resolvi... Profissionalmente você parou depois? Parou. O Batatais foi sua última equipe? Foi minha última equipe. Eu tava com a passagem comprada para a Arábia, né? Mas aí, como eu discuti com um empresário, esse empresário atrapalhou todo o meu intercâmbio aí. Aí então, por mais revolta, um pouco de desânimo, resolvi parar de jogar profissional. Porque não é fácil a vida de atleta, né? Todo mundo vê só o lado bom, né? Mas atrás dos bastidores é difícil, você tem que encarar empresário, encarar diretor que não vai com a sua cara. Aí o técnico vem, traz 5 ou 6 jogadores, como eu já tive técnico que me levou para clubes também. Os outros que vêm faz a mesma coisa, traz jogadores, você está jogando titular, no outro dia você não está nem no banco. Então, e os treinamentos hoje estão muito puxados, o futebol ficou muito corrido hoje, né? Além de ficar muito corrido, Zé, o mais difícil é isso, o cara fica
simula uma contusão, fica 3 dias no departamento médico, volta e joga, e você treinou a semana toda e não joga. Essa parte do futebol ninguém mostra. Você pode ver, o jogador lá é dúvida. O cara que é a reserva dele tá crente que vai jogar. Treina, chega na hora, o cara fala, eu acho que dá. Pronto, o cara vai pro jogo. Eu, como repórter, eu tive essa possibilidade de conviver nos bastidores, né? Então, E aquele detalhe, vendo muitas coisas não podendo falar, porque aquele detalhe, né? Você, como repórter, se você passa a verdade do que você vê nos bastidores, você não tem mais entrevista com os atletas. Então, você tem que ir devagar, né? Até os caras falavam assim, ó, o que você viu aqui, você não viu, o que você escutou, você não escutou. E aquele detalhe, senão nós não te enchemos a latinha, quer dizer, não te enche, não te dá mais entrevista. Então é complicado. O profissionalismo é muito... Bom, até em time amador também tem hora que não é muito fácil, né, Marcos? Hoje em dia, para você ver, o profissionalismo a gente dá para entender ainda. Você vive daquilo, você tem que engolir certas coisas. Agora no amador você não tem, mas passou até para o amador essa, em aspas, falar palhaçada, né? Porque... você tá ali pra jogar, você quer jogar, não pra ver uma situação que chega a ser ridícula. Você corre atrás da pelota ainda ou parou? Não, eu parei. Agora, mas depois de machucar o joelho mais grave mesmo, já tinha feito... Quanto tempo você já parou? Já tá uns 4 anos, 5 anos que eu parei até com amadores, né? Tô falando de campeonato de amigos, que nem no campestre, dos veteranos, então... Mas nem veterano você não tá jogando mais? Não, nem parou, veterano. Parou. Parei geral mesmo, Geral. Nem chutar a bola pra brincar com o cachorro, não quero. Sei. Porque também a tua trajetória desde quando você começou foi quantos anos de esporte? Aí eu fiquei 30 anos jogando futebol, né? Mas daí pra mais, com 11 anos eu joguei até 40. Você parou no profissional, ele não tinha 30 anos ainda, em 1999. Porque ele casou em 1997, ele jogou mais 2 anos e parou. No profissional. Aí ele pegou os amadores. A esposa era de Monte Alto ou não? Eu sou de Monte Alto. Mas a gente tá casado há 12 anos, 13 anos juntos já e 12 anos de casamento. a esposa que ele casou em 97, faz 16 anos que eles se separaram, né? Divorciaram. Então, que é mãe do filho dele, do Felipe, que tem 23 anos. É jogador também ou não? Não, ele é inteligente. Esse daí é inteligente, ele não escolheu o caminho do futebol. Cada um tem suas inteligências, né? Ele quer estudar e então acredito que ele vai ter Ele já mais tá futuro. no último ano de química. De química? Que bom. Preferiu trabalhar Hoje em dia diferente, o estudo é tudo, né, Zé? É tudo, né? Infelizmente, para jogar futebol, além de ter muita sorte, ter um empresário bom, precisa também estudar, mas para fora do futebol você precisa estudar para tudo. E ele escolheu um caminho que eu acredito que vai ser bom, químico, tem profissão, né? Então, Um dos meus filhos também é formado nessa área. Então acredito que vai... Muito bom. Que vai. Tem um amplo aspecto de trabalho, né? Tem uma jornada bem ampla para fazer a execução de serviço. Eu acredito que nessa área aí não tenha tanta concorrência, né? E se ser dedicado e for bom no que faz, vai ter serviço para o resto da vida. E o mais importante hoje é ter serviço, trabalhar. Se não trabalhar, a gente está perdido. Certinho, Marquinhos, vamos ver um pouquinho do que você teve de conquista, de registros, né? Durante essa sua jornada de atleta. Vamos, é um prazer. Bom, Marquinhos, aqui você está na primeira equipe que você jogou, Isso. Que era o Grêmio. Olha aqui o nível do garoto. Você estava onde aí? Eu aqui. E Paurorima? Paurorima. Aqui o Paurorima, Paurorima parece mais novo que eu ainda. Sei. Então esse foi o primeiro equipe. E aqui você está no América. Aqui já começa o América de Rio Preto, né? Está dando um pouco de... Isso. Você está sendo entrevistado. Aqui você está no vestiário. Aqui é a República, onde tinha jogadores de intercâmbio também do Japão. Aqui, ó, do América, eu fui para São Joaquim da Barra. Esse é do São Joaquim. Uma equipe consideravelmente pequena, mas estava com uma estrutura muito boa, com uma coisa difícil, dinheiro em caixa.
Fizemos um campeonato razoável. Aí também São Joaquim da Barra. E aqui já tinha voltado para o América, foi onde eu... Aqui é o estádio antigo do América, né? É, o Benedito Eu Teixeira. conheço ele. Esse é bem conhecido. Esse é relíquia porque já não existe mais, hoje tem um shopping no local. Exatamente. Isso aí. Aqui já são alguns jogos na Portuguesa Santista já. Um jogo chuvoso aí, ó. Aqui é a Portuguesinha também. É, contra o Comercial de Ribeirão. Aqui também a Portuguesa contra o... Vamos ver aqui. Se eu não estou enganado, é contra o São José mesmo esse jogo aqui. Você jogou contra São José? Contra o São José. Aqui é contra o... Aqui você tá lá em Santos, né? É aqui em Santos, é o Português. Eurico Mursa. Eurico Mursa, exatamente. Aqui sei. é contra o Mojimirim. Sim. E aqui é uma viagem, aqui ainda está nos vestiários, né? Vestiários, né? E esse outro aqui? Esse outro aqui a gente estava voltando de viagem. Ah, perfeito. Num jogo contra o Mojimirim mesmo. Sei. Voltando de viagem. Aqui é uma... Aqui você tá no estádio de Ribeirão Preto, Botafogo. Santa Cruz. Santa Cruz. ali, Santa Cruz ia quase- enfrentar o Botafogo nesse jogo, a gente fez um tava no treininho... São José? Não, aqui tava na Portuguesa Santista Ah, ainda. Portuguesinha. Esse jogo aqui foi... A gente tá fazendo um jogo recreativo de manhã. Sim. Pro jogo E no outro aqui? dia. Aí o Eurico Mursa também. Eurico Mursa, né? Já tava na... pra No fazer final um- do campeonato já. Isso daí já era na reta final do campeonato, a gente bateu essa foto. Aqui é o início do campeonato, quando eu fui pro São José, contratação, né? O Ronaldo, que jogou comigo no América de Rio Preto também, jogou na Portuguesa Santista. Esse aqui é o preparador físico. E eu, nós chegamos 3 juntos nas 3 primeiras contratações. Aqui é uma pré-temporada, antes de começar o campeonato. A gente fez ali em Atibaia. Sim. E aqui já começa o campeonato, o jogo contra o Corinthians. Pode ver o Souza, ver Donizete. Aqui é um aquecimento, o pré-jogo, se eu não estiver enganado, deve ser contra o São Paulo, se eu não estiver enganado, esse pré-jogo aí. Naldinho do Bahia, atacante. Sim. Esse jogou bola pra caramba também. Exato. Esse aqui é um jogo quando eu estava no Olímpia. Essa foto tá meio fora quando eu estava no Olímpia e fiz um jogo fiz um gol na Portuguesa Santista. Você acabou de entrar? Acabei de entrar, fiz um gol, E fez o gol. contra o meu ex-time Caramba, depois que eu estava comemorando que caiu minha ficha que era meu ex-time, eu coloquei a mão na cabeça. Aí parou Aí eu parei de comemorar. de vibrar. Aqui é o jogo contra o São Paulo, né? Aí o Dodô. É o Dodô. Eu e o Toninho, zagueiro do Palmeiras, que estava com a gente também, dando uma chegada nele para ele parar de graça. O Dodô? É. E aqui já nos treinamentos. Foi meus últimos treinamentos lá no São José, que eu tive uma contusão no pubis contra o São Paulo. E fiquei fora. Eu me lembro desse jogo que você jogou lá contra o São Paulo. Foi 0x0 esse jogo? 0x0, lá no Morumbi. Eu lembro desse jogo ali. Contra o Denilson, Serginho, é um super time. Era um timaço, hein? Quem que era o técnico do São Paulo na época? Técnico do São Paulo, Era o Tele ou o Muricy? eu acho que era o Muricy. Muricy. Eu acredito, eu não tô lembrado. Não, era o Tele. Tele Santana. Tele Santana. Tele Santana. Tele Santana mesmo. É o Dodô também. Olha o Dodô Dodô. na mesma foto, né? Comigo atrás. A primeira vez que você tinha jogado no Morumbi? Primeira vez que eu joguei no Morumbi. Isso daí é uma foto depois que eu voltei de contusão. Fizeram uma reportagem comigo e do meu contusão, não, do meu acidente, né? Bom, Marquinhos, a gente fazia sempre no final do ano, sempre no dia 15 de dezembro de cada ano, uma premiação aos atletas de Monte Alto que fazia ou fez alguma coisa pelo passado, como seu pai já esteve presente lá também, né? E você recebeu vários honra ao mérito, destaque, né? Exato, Zé, graças a vocês. Esse foi em reconhecimento. 92. 92. Aí eu pulei o 93, eu acho que eu não. Foi quando eu estava machucado, né? Sim. Foi o ano de 93 que eu não joguei, não fiz nada. Em 94 Aí, você ganhou. 94, 95, Sim. 96 e 97.
Sim. Foi os últimos anos que eu joguei futebol profissional. Depois paramos, né? Aí a gente Sim. ficou só com... No 97, Isso aí você eu jogou que tô no aí. São José dos Campos. 97. É verdade, eu saí de lá em 97 que nós tava Aqui é o vendo Paulo jogo. Lima Esse aí pelo é Botafogo, da né? cidade, né, mãe? Tá falando do João Romero. Aqui é o Botafogo, onde o Paulo Lima está recebendo aqui agora um Eu troféu, era né? capitão, eu era É, capitão. Capitão da equipe, né? O Toninho Marcos Baixinho, tinha 3 anos. O Osmando. Osmando Bergo, né? Bergo. Que legal. Jamil, Jamil. saudoso Jamil, né? Que bacana. Pra ver, já vem de herança mesmo, Tá jogar vendo só? futebol, né? Tá certo. Aqui é o primeiro campeonato da cidade que eu fui campeão, com o Requinte e Decorações, time do Laírton. Sim, Eu e o Ico recebendo. sim. Aqui é o primeiro campeonato amador que eu fui com o Taiaçu. Eu era o capitão também, eu e o Calo. Ganharam taça lá também. Ganhamos taça no campeonato. E aqui é a minha despedida do São José, quando eu voltei embora, que eu machuquei o pubis. Com o Wagner Mancini e o Sérgio goleiro. O Wagner estava no meio aqui, pertinho de você aqui, Isso. junto com o Sérgio, que era goleiro, muito bom goleiro também, Muito né? bom. Como eu disse, a nossa equipe era uma equipe boa, equipe de nomes, jogador de nome. Mas as outras equipes eram muito boas também. Esses recortes de jornal aqui são praticamente da mesma É o foto. que está lá nas fotos, né? Isso. Bacana. Dona Juraci, o Marcos, antes de acontecer o acidente, ele já estava Profissional. profissional? Foi o ano que ele passou profissional, em janeiro profissionalizou. Aí, 8 dias antes de começar o Campeonato Brasileiro, ele veio passear aqui e foi pescar de moto, onde aconteceu o acidente no dia 27 de junho, e no próximo dia 6 de julho já ia começar o Campeonato Brasileiro e ele seria o titular do time do América já. E onde aconteceu, aí ele perdeu o movimento do braço, teve traumatismo, ficou lá para Ribeirão, aí ele ficou 1 ano com o braço sem movimento. Aí foi onde atrapalhou tudo. Momento difícil, né? Muito difícil. Então eu nunca esqueço, né? Paulo, o que falar do Marquinho? Ele aprendeu bem com o pai? Ele aprendia, ele não teimava muito não. Aí as coisas aí, Você puxava a orelha dele pra ele? deixava ele no jeito. Deixava fazer ele ficar andar direito. Você teve história dentro do futebol, né? tive Tá história. certo, você jogou profissionalismo também, Eu né? joguei uns 6 anos. Jogou no mar. Joguei Jogou no no MAC, MAC, Botafogo, né? Botafogo. Bom, Marquinhos, quando você parou com o profissionalismo, você parou de ganhar como atleta, como profissional. E daí você partiu para uma nova profissão totalmente diferente daquela que você fazia. Porque no normal o pessoal passa a ser técnico, dirigente, e você foi para uma profissão totalmente diferente dessa que você praticou por muitos anos, né? Exato. Depois do profissional, a gente reverteu a carteira para amador, né? Disputava amador, mas aí eu, através de um amigo, fui aprender a profissão de carpintaria. É onde estou até hoje, né? Já está indo para 19 anos. A gente tem um certo já conhecimento por trabalhar com bastante pessoas que eram boas na profissão. E quem te levou para essa profissão? Foi o Banana, conhecido aqui como Banana Hermes Mazeto, né? Trabalhei com ele 10 anos, onde aprendi muito. Depois com o finado Didi, trabalhei um pouco com o Tozetti. Então a gente trabalhou com bastante gente. Hoje nós trabalhamos de sócio, eu, o Vermelho e o Nenê. E vamos, até que Deus dá força, a gente vai continuando. Muito bem. Bom, em reunião familiar, né? Com a família reunida praticamente todos, só o filho que não está aqui presente, né? Exato. Mas já citamos o nome dele. E só me resta agradecer o acolhimento que tive. É uma reportagem que eu já pretendia fazer há muito tempo. A gente já, até antes da pandemia, a gente conversou, depois entrou a pandemia, agora basicamente estamos saindo, então a gente resolveu fazer esse destaque para você, porque eu acho que você é um merecedor, um batalhador e uma experiência adquirida que você nunca deixou isso se levar, né? E você foi um exemplo para muitas pessoas e era um prazer ver você jogar, porque aquele detalhe, eu me lembro muito bem que um jogo que eu idealizei na época, junto com o Marco Antônio Boiadeiro, você jogou porque você era campeão
em 93 pelo Água Limpa. E você jogou contra o Boiadeiro, foi um gol 1-0, gol de Paulinho Sudano. Eu acho que é a única entrevista, a única parte que a gente tem registrada aí do Paulinho fazendo um gol, né? Aqui no Estádio Municipal, e você teve presente lá, né? Mais uma vez, agradeço, né? Isso foi uma honra. Estar perto de grandes nomes, que já se foram, que ainda estão aqui. Mas a gente sempre que era convidado fazia o melhor, tentava não decepcionar os amigos. Infelizmente hoje já não posso mais participar, aqui muitos problemas, né, em joelhos, em virilhas. Então, mas mesmo assim, a gente se sente orgulhoso por estar sempre presente quando convidado. Muito bom. Agora vocês vão pro almoço familiar. Já deixando bem claro, já está convidado com uma feijoada da mãe também, se quiser. Eu agradeço que eu já tenho já um local já destinado para ir. Marquinhos, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, você parar esse tempo agora para fazer um pouquinho do seu histórico, que foi brilhante e que é de exemplo, e você nunca perdeu essa sua simplicidade familiar, que você veio de berço através dos pais, né? A esposa que deve também dar toda a estrutura para você continuar cada vez mais progredindo na vida. Desejo-lhe muita saúde, felicidade, prosperidade e longevidade. Eu agradeço demais, mais uma vez, por você ser um dos poucos que dá valor no pessoal que fez alguma coisa para Monte Alto. Temos também o Rômulo Alfenas, que também já me convidou várias vezes, na oportunidade ainda não chegou, mas vou lá dar uma atenção para ele com o maior prazer também, para mostrar para alguns que ainda não conhecem o Marquinho Lima, o que foi o Marquinho Lima. Este Marcos Rogério de Lima, mais conhecido como Marquinhos Lima. Tudo de bom para vocês? Obrigada. Valeu, Zé. Tchau. Obrigado. Tchau.